Queridos, abre a sua Bíblia, aonde nós estamos lendo nesse mês. É aonde, gente? Começa com F? Filipenses. Abre a palavra de Deus. Filipenses, no capítulo 3. Glória a Deus. Bom é que nós desenvolvamos em nossa vida essa identidade que nós temos de filhos de Deus. Eu já preguei a partir do Antigo Testamento sobre os filhos de José, em relação a esse texto que nós vamos ler, e hoje nós iremos pregar diferente a partir desse texto de Filipenses, sobre o que nós precisamos viver a nossa vida, o que nós precisamos tomar posse e colocar em prática no nosso dia a dia. Portanto, vamos à palavra. Filipenses 3, quem achou diz amém. Diz assim, o versículo 4 em diante: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, de linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Isso é o apóstolo Paulo falando. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas estas coisas, e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Leia comigo, meu irmão, minha irmã, diz assim: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Agora deixa que eu leio. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dois aspectos importantes estão aqui, ligados à nossa postura como alguém que se apropriou da filiação de Deus. A filiação em Deus é uma realidade que nós vivemos em um tempo em que o mundo quer roubar de você a sua vida de filho de Deus, a sua postura. Muitas vezes, como filhos de Deus, nós vivemos como órfãos. Essa é uma realidade. Olha só, posicionalmente filhos, mas atitudes de órfão. O Senhor nos concedeu uma filiação, mas nós estamos arrastando alguns pesos na nossa vida, ou olhando para o passado, ou ansiosamente olhando a nossa vida no que há de vir, ou no que poderia vir.
a uma vida posicional como filhos de Deus, mas há uma vida de exercício dessa filiação. E é aí que quantas vezes nós estamos nos esbarrando, porque a Bíblia diz, olha só o que Romanos no capítulo 8, ele diz o que nós somos. 8,15: porque não recebemos espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse Abba traz lá no original para aquela intimidade chamar o pai de papaizinho. Mas a vida muitas vezes está nos levando a esquecer isso que nos foi concedido para uma vida de vitória, para uma vida de progresso, para uma vida de real posse daquilo que Ele conquistou por nós na cruz do Calvário. Não sei qual o seu tempo de desafio na sua vida pessoal, mas na nossa vida como igreja e como nação, nós estamos debaixo de um desafio. E eu quero te dizer, vamos supor que Deus quer para a nossa nação um tempo de perseguição, um tempo de dificuldade. Qual será a sua postura? De filho que vive esta filiação nas regiões celestiais? Ou de filho que foge da realidade que Deus trouxe para você? Ou de filho que tem temor, que tem medo? A Bíblia diz que o amor lança fora todo o medo. João diz isso. Primeira carta de João 3:1. Ou 4,18 melhor, perdoa. 1 João 4,18. Diz que o amor lança fora todo o medo. Olha só, interessante aqui. Medo sempre envolve um castigo. Quem opera debaixo do medo, ele está diretamente relacionado a um juízo, a um castigo que vem para ele. Medo sempre envolve um castigo. E aí o Senhor nos traz a posição de filhos. E aí Ele nos concede a capacidade de poder, através do amor, lançar fora o temor ou o medo. Em outras traduções o medo, em outras o temor. Mas há quem esteja vivendo uma vida cristã debaixo de uma pressão psicológica tão forte que não foi colocada por Deus, muitas vezes nem trazida pelo líder na igreja. Mas tem pessoas se colocando debaixo do jugo de um temor e um medo gerado pelas suas próprias convicções distorcida, gerado pelo seu próprio juízo. E isso é uma realidade, meus irmãos. Formamos um juízo tal que Deus já perdoou, mas nós não perdoamos a nós mesmos. Uma síndrome de perseguição. Nós perseguimos a nós mesmos. A gente que está debaixo de um jugo, não de Cristo, mas um jugo pessoal,
formado talvez pela imaturidade espiritual, formado talvez pelos traumas que a vida lhe trouxe, lhe foi muito exigido dos seus pais, e ela viveu debaixo de uma exigência tão grande, que a pessoa se oprime. E aí no seu pensamento, na sua maneira de raciocinar, de entender e de concluir as coisas, estão tudo relacionado a pensamentos de perseguição. E quanto mais essa pessoa foge do pensamento de autocondenação, de autoperseguição, de autojustiça, mais aquilo se torna forte. A pessoa tenta fugir dos pensamentos, tenta fugir daquela guerra dentro da sua mente, e aquilo cada vez se torna mais forte, porque a pessoa está fugindo com recursos próprios, com uma justiça própria, com um sentimento dentro do seu coração que não vem de Deus, mas vem do seu próprio senso de justiça ou do sofrimento que passou através da sua existência. Como está o nosso coração diante deste amor que lança fora todo o medo? E quando nós falamos em amor, e quando falamos que em Cristo não há condenação, muitos pensam que estamos pregando também o evangelho de uma liberdade que se torna libertinagem. E aí que nós precisamos trazer para o contexto da nossa vida esse equilíbrio, e entender que nós somos livres para não pecar. A liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós somos perdoados por Ele, mas é a liberdade que nós temos em escolher, ou eu peco ou não peco. Mas é certo que quantas vezes você tem essa liberdade, mas peca, mas erra, porque há uma constituição de fraqueza, porque somos feitos do pó da terra, e o pecado em nós foi perdoado, mas não foi tirado de nós a possibilidade de pecar. Nós estamos no processo contínuo de aperfeiçoamento. Eu sempre digo aqui que o aperfeiçoamento tem a ver com santos, e nós somos santos de Deus. Esta carta mesmo de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele começa aos santos que estão em Filipos. Se ele diz que é aos santos que estão ali, porque são santos. E a tradição brasileira, porque foi fundado pelo catolicismo, não é? Nos ensinou quantos de nós viemos da raiz dessa religião que catequizou os índios, fundou o Brasil. E a gente pensa que os santos são os que estão nos pedestais das igrejas, são os que foram beatificados e reconhecidos com pelo menos um milagre. Mas o apóstolo Paulo, ele trata os crentes que estão naquela igreja de os santos, porque o verdadeiro sentido de santos não é perfeitos, mas é aperfeiçoados, em aperfeiçoamento. Nós somos santos no sentido de separados do mundo para Deus, para viver um aperfeiçoamento contínuo. Viver uma progressão todos os dias de aperfeiçoamento. Então, se estamos em um aperfeiçoamento, se estamos caminhando dentro de uma vida em que a cada dia nós aprendemos muitas vezes com os nossos erros, aprendemos muitas vezes com as quedas, aprendemos muitas vezes com os nossos limites, aprendemos quantas vezes com aquilo que entendemos que somos constituídos, barros misturado com o sopro de Deus, barros misturados com amor, mas barros que caiu na desobediência, barros que carrega dentro de si ainda uma natureza sendo transformada pelo poder da filiação que há em Jesus.
Mas o quanto nós estamos vivendo essa filiação na liberdade que é em Cristo Jesus, e o quanto nós estamos vivendo esta filiação na libertinagem que tornamos o evangelho da liberdade no evangelho de libertinagem. E é isso que a igreja está sendo convidada pelo mundo nesse tempo. Viver a libertinagem. Viver o tempo de dizer assim, olha, nada a ver. E ainda tomam como referência as igrejas que se dizem avançadas ou liberais. Ah, porque lá fazem isso, olha, e nada acontece. Ah, sim, porque vivem assim. Irmãos, nós não somos chamados para estar olhando para o que os outros fazem ou deixam de fazer. Aliás, nós não somos chamados nem para fiar a nossa visão e o nosso olhar no irmão que está ao lado, no sentido de estar olhando para ele como a nossa referência, muito menos para a liderança e o pastor. É claro que automaticamente, quando nós iniciamos na fé, nós olhamos como referências homens e mulheres de Deus que nos pastoreiam ou que nos conquistaram para Jesus através de uma oração, de uma revelação, muitas vezes de um milagre que aconteceu na nossa vida, e a gente tem um olhar especial. Mas uma coisa é, toda liderança e toda a nossa responsabilidade é trazer cada um para olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e Ele é a nossa referência. Diga, Jesus é a minha referência. Pode o pastor errar, pode a liderança cair, pode acontecer o teu irmão cair ao lado, mas se você estiver olhando para Jesus, você estará assim: eu vou ajudar aquele que caiu, eu vou me compadecer daquele que está fraco. Viver o evangelho, o desafio do evangelho é isso. Mas o mundo está nos convidando a cada dia a viver não a liberdade, mas misturar e fazer da liberdade uma libertinagem. O mundo está nos convidando a gente olhar para o defeito do nosso irmão e ficar irritado e ficar enojado. Irmãos, nós somos chamados para viver uma vida cristã madura, viver a maturidade do nosso tempo. Tem gente que não consegue ser maduro nem com uma pessoa que discorda dele politicamente. A gente se irrita. Que isso? Nós somos chamados a andar no equilíbrio e entender que em todos os aspectos, em todas as facetas da nossa vida, há muitas pessoas com a visão diferente, uma maneira que olha a vida, seja pelo sofrimento, seja pelas alegrias da vida, e nós precisamos entender que cada qual tem madurezas, e nós precisamos amadurecer a nossa maneira de viver, amadurecer a nossa maneira de compreender o irmão, a irmã que está ao lado. Esse é o desafio. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, ele quer que você olhe para a igreja, dentro da igreja, para aquele que é, quantas vezes, o joio. Você é trigo de Deus, mas olhamos para muitas vezes o joio e queremos referenciar a nossa vida, trazê-lo como referência, porque joio parece muito com trigo. E aí é que está, que na imaturidade muitas vezes nós somos convidados por nós mesmos ou por sugestões espirituais a olhar para o joio, porque ele é muito parecido, e pautar a nossa vida de: se fulano errou, eu também posso errar. Se fulano está fazendo isso, eu também posso fazer. Esses dois elementos que são dois organismos vivos dentro da igreja, que é o joio e o trigo. O Senhor Jesus disse assim: olha, não tire um porque mata o outro, deixe os dois. Esse é o contexto, meus irmãos. Diz que o Senhor naquele dia fará a separação.
Mas pastor, então, se não separa e não tira, então não há disciplina na igreja? Não é isso que a Bíblia está ensinando. Toda disciplina na igreja vem a partir da liderança. Mas todo conserto e consideração tem muito a ver com cada um de nós. O apóstolo Paulo nos orienta a isso. Chama o irmão, conversa com ele, ajuda ele a retornar da sua condição de erro, porque ali você vai estar cobrindo multidão de pecado, não é passando pano. Você estará ajudando alguém a acertar a vida, a compreender o fraco, suportar o errante. É o desafio do trigo de Deus nesse tempo. E muitas vezes nós estamos nos comportando, meus irmãos, como juízes, nos comportando quantas vezes como alguém que foi chamado para ver e detectar os erros e disciplinar as pessoas. Não, nós fomos chamados para ensinar a palavra de Deus, amar aquele que está em dificuldade e ajudá-lo a se levantar. Se você e eu não conseguimos fazê-lo numa boa conversa, pelo menos podemos fazer numa constante oração e intercessão por esta pessoa, para que ela se levante, para que ela vença a sua dificuldade, para que ela busque a sua posição em Jesus como filho amado de Deus e possa vencer esse tempo de desafio. O apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, olha, se alguém que pudesse confiar na carne, ou quer dizer, na justiça humana, na justiça própria, seria eu. Porque olha, o texto que a gente leu aí, ele diz que é hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fariseu, perseguidor da igreja porque ele tinha a justiça da lei em si, e irrepreensível na lei. Olha só, ele vivia um padrão de jugo forte, de autoexigência forte. Mas olha que Deus chamou o apóstolo Paulo e fez com que ele entendesse o seu chamado, entendesse quem era ele mesmo, o Senhor Jesus. Ele se revelou a Paulo como um abortivo. Paulo diz assim, olha, eu sou um dos últimos apóstolos, como um abortivo. Meus irmãos, quando ele se revela a Paulo, ele mostra a Paulo a verdade. Aleluia, glória a Deus. O perseguidor agora sai da posição de perseguido para viver a posição de perseguidor, para viver a posição de perseguido. Quantas vezes perseguido pelo mundo, perseguido pelos judeus radicais, perseguido por sua nação. Olha só, ele sai de uma posição para outra, mas esse que está debaixo da perseguição, ele toma um lema, uma bandeira para si, do qual ele começa a dizer, olha, eu vou viver isso aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós tem que ser o motivo da nossa vida como filhos de Deus. Essa qualificação de esquecer das coisas passadas e avançar para as que estão diante de nós tem muito a ver com uma vida que entende
entende o propósito que Deus tem para você. Tem muito a ver com uma postura de filho de Deus. Porque olha só, quem é filho de Deus, ele se apropria de um Deus que cuida, de um Deus que move a favor, de um Deus que tem um destino para a vida dele. Ora, Deus tem destino para as nossas vidas. Ele tem uma direção soberana que é o céu. Mas enquanto aqui trafegamos, enquanto aqui nós estamos caminhando, Ele tem destinos aqui. Olha, olhe para frente, prossiga para o alvo. E qual é o teu alvo, meu irmão? Meu irmão, o meu e o teu alvo nesse tempo é vencer as batalhas cotidianas servindo ao Senhor Jesus como filhos amados. Deus está fazendo na nossa nação uma grande mudança. E como eu orei aqui, eu sei que o coração de cada um de vocês está na expectativa, mas eu quero te dizer uma coisa. Aquilo foi orado semana passada aqui, de que o sonho brasileiro substituirá o sonho americano. Não que temos rivalidade com a América. Deus está fazendo na nossa nação um tempo de prosperar. E eu quero te dizer, não vem perseguição, mas vem o desafio de você vencer a você mesmo naquilo que Deus vai te confiar. Se você é próspero, vai prosperar mais ainda. Se você ainda não tem o suficiente, você terá para abençoar e emprestar aos outros. O sonho brasileiro começou porque Deus já tem abençoado a nossa nação e o seu dever cívico foi cumprido. Aleluia. Levanta suas mãos ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Renda graças ao Senhor. Oh, há um tempo de vitória. Há um tempo de filhos amados para viver com a bênção. E o maior desafio teu, meu irmão, minha irmã, é lidar com as suas larguezas. Presta atenção aqui, olha só. Você saber e eu saber lidar com aquilo que é largueza nas nossas vidas e confiar nas nossas mãos prosperidade. É mais difícil lidar com muita moeda nas mãos do que a escassez dela. Sabia disso? Você sabe disso. Irmãos, Deus está abençoando a nação brasileira. Mas guarda esta palavra no seu coração. Quando você tiver mais do que você já tem em Deus, e até humanamente, materialmente, Deus te chama a responsabilidade de você nunca substituir a presença e a adoração dele por um churrasco, por uma viagem. Não que não deva viajar. Se você viajar, vai viajar. Tem gente, irmãos, que viaja e diz assim: não vou na igreja não, estou 10 dias de férias, nem na igreja vou. Irmãos, todas as viagens que eu vou de férias para os lugares, eu procuro a Assembleia de Deus daquela cidade. Se não tiver Assembleia de Deus, eu me emburaco com qualquer outra igreja, porque eu quero ouvir o novo de Deus. Só assim. Mas há quem substitui: não, estou de férias, trabalho na igreja, estou na igreja sempre. Começa a substituir, sabe, as coisas. Sabe o que é saber lidar com isso e separar bem as coisas e dizer assim: chegou a hora de eu ir adorar a Deus com meus irmãos, eu vou para a casa do Senhor, eu vou buscar a Deus, eu vou fazer a minha parte, eu vou estar unido, eu vou estar conectado um com os outros. É assim corpo, é assim membros um dos outros. Eu vou estar junto, eu não abro mão disso. É saber separar estas coisas. É tempo de vivermos com sabedoria do Espírito. É tempo de estarmos alerta, porque Deus começa a marcar este mundo através da nação brasileira. Deus começa a fazer desta nação o celeiro do mundo. E o mundo natural entende assim: Brasil é celeiro do mundo no sentido de boa agronomia.
de bom agronegócio. Os filhos de Deus têm uma outra linguagem. Esse negócio de agronegócio e alimentar o mundo é apenas consequência do que somos em Deus. A igreja, os filhos de Deus, entende? Nós somos filhos de Deus e nós somos responsáveis por ser o celeiro espiritual do mundo. Eu e você somos chamados. Deus está levantando o tempo em que, olha, jovens, se preparem. Deus falou há mais de 15 anos para esta igreja que vai levar jovens, homens e mulheres a lugares distantes desse planeta. Ele já vai começar a mover. Ele disse: preparem. Quem lembra disso aqui? Preparem. Quem lembra, levanta a mão. Quem dos jovens aí lembra? Se não lembra, alguns lembram. Nossa irmã Dulce lembra, alguns jovens lembram. Preparem para aprender línguas estrangeiras. Oh, eu sinto a graça de Deus e a alegria do Espírito invadindo o meu coração. Oh, aleluia, porque Deus tem projetos tremendos. Eu estou falando aqui como Quinta Igreja Assembleia de Deus. Agora você imagina o que o Espírito fala para nós, não só como Quinta Assembleia de Deus, mas o que o Espírito de Deus fala para a nação. E a igreja brasileira está sendo aqui transmitido e fica no YouTube por muito tempo, não sabemos quanto, mas fica aí, é à disposição de todos. Deus fala para a nação brasileira: eu vou cumprir o propósito em vocês através daquilo que eu tenho determinado sobre a nação brasileira. E não vai ser apenas no Brasil, mas em todo o mundo, através desse propósito de Deus. Deus varrerá da América Latina esse mal e a corrupção e aquilo que nós ouvimos por aquela profeta, não sei se é canadense ou americana. Eu creio que já está cumprindo. Deus irá derrubar o poder da mentira e da corrupção na América Latina. Aleluia. Nós somos chamados o novo mundo, porque o antigo mundo teve toda a sua chance e eles fizeram algo, fizeram o seu tempo. A igreja no antigo mundo fez o seu tempo, fez o que pôde. Foram perseguidos, mortos por leões e tantas perseguições romanas e de outros tempos. Mas chegou o tempo do novo mundo. O novo mundo é essa parte de cá que eu estou falando, gente. Eu não estou dizendo de nova ordem mundial, não estou dizendo disso. Paralelo, ela pode estar até correndo aí, está correndo por aí, mas para a igreja é outra referência. Filhos amados e filhos amados desse bloco América do Sul, que é o novo mundo. Nós sabemos que a América do Norte também o é, mas olha só, Deus tem levantado esta referência deste povo que ora, que clama. Não somos os corretos, irmãos. Nós temos que nos humilhar mais e mais debaixo da potente mão de Deus. Mas quantos têm orado e têm jejuado por essa nação, e têm jejuado pelos seus familiares, e têm jejuado pela obra de Deus nessa nação brasileira? Isso é típico das igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. É oração, é joelho. Portanto, eu quero te dizer, como filho amado, acessa a presença do teu Pai mais em oração, meu irmão, minha irmã. Gera intimidade com Ele na tua casa, no teu quarto, porque então Satanás vai roubar de você a sua bênção. Então teu inimigo vai conquistar o que não era para ser conquistado. Deus nos chama como filhos amados.
nesse tempo, posicionalmente, filhos de Deus, mas filhos que nesta posição reconhecem e se portam não como órfão, mas como filho. Essa síndrome de perseguição que muitas vezes há dentro de alguns, é porque é uma guerra, é uma luta interior. Qual a sua luta na sua mente, no campo de batalha da sua mente? Talvez você está vivendo uma pressão do passado. Olha só o que o apóstolo Paulo ele disse aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E o interessante é que lá em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis 41, os 2 filhos de José, tem a ver com esse texto de esquecer as coisas do passado e ir para o futuro. Olha só, Gênesis 41, olha só que relação interessante há naquilo que, como filhos de Deus, como nós somos filhos de Deus e precisamos nos comportar nesse processo da filiação, nesse processo como igreja, como filhos de Deus. Olha só, 2 filhos de José. José foi perseguido, foi encarcerado, mas olha só, chegou o tempo da liberdade de José. José vira o 2º homem no Egito, e ao ser exaltado por Deus, lhe vem 2 filhos. E aí olha só, no capítulo 41, no versículo 51, olha só o que diz aí. Vamos aos 50, 3 versículos aí, versículo 50. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E chamou José o nome do primeiro, ou do primogênito, Manassés. E o significado de Manassés diz assim, ó: por isso disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Olha para cá, depois a gente volta, mantém aberto aí. José diz assim: olha, Deus me deu esse menino primogênito, e eu vou colocar o nome dele Manassés, porque Deus me fez esquecer os sofrimentos que eu tive na casa de meu pai. Fui vendido pelos meus irmãos, tive sonhos e revelação e fui rejeitado. Mesmo nos sonhos que tive, Deus se silenciou e me deixou ser vendido e encarcerado por mais de 10 anos. Que sofrimento! Ele tinha visão, ele tinha sonho de revelação, ele tinha promessa de Deus na sua vida, mas olha só, ele estava debaixo de um processo que só Deus faz conosco. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você tem promessa como filho amado de Deus, mas não importa o teu sofrimento e o teu processo neste momento, se ele está amassante, difícil, se Deus está amassando o barro e está doendo, eu quero te dizer, você está no processo, porque Deus é Deus de processo. Ele não invade o teu coração e te muda, ele faz um processo com você, e basta apenas você no processo aprender o que Deus quer, aprender a lição, para que ele pare de amassar aquele aspecto da sua vida e dizer assim: agora eu vou trabalhar outro lado. Você avançou uma etapa como filho amado. Às vezes não entendemos isso. Você vê passar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e a tua promessa, o teu alívio, a tua vitória não está chegando, a tua bênção não está se realizando. Mas olhe para os heróis da fé. Olhe para José, no seu cárcere, passando mais de década. E olha que naquele tempo, parece que o
tempo demora mais a passar. É claro que a gente sabe que segundo é segundo em todo o aspecto dos séculos que passaram, do tempo. O tempo é o tempo, não é? Mas uma realidade é que você estando numa cadeia sem fazer nada, o tempo demora mais. Sim ou não, gente? Você está de férias, se alegrando, acabou o dia. Não é igual o pastor Jaires, que foi lá, a irmã Helena, que foi lá para Minas Gerais, na beira do lago lá pescando. Daqui a pouco estava de noite, muriçoca mordendo. Passou rápido, porque estava se divertindo. Mas olha José, num cárcere naquele tempo, como um dia para atravessar é difícil. E sempre que eu falo disso, eu lembro, foi aqui dito sobre sobre a maturidade, né? Os irmãos. Acontece que há muitos idosos nos seus lares sofrendo para atravessar um dia. Os filhos nas suas lutas cotidianas, corre, vai, vem. Mas nós como igreja podemos preencher e chegar lá com uma visita e orar e se alegrar. E você pode ver, a maioria dos idosos, porque eu trabalho nessa área e visito, eles querem atenção, querem conversar e não querem deixar você sair. E eu tenho alegria de visitar, e eu quero te dizer, os irmãos que têm pessoas idosas nos seus lares, que precisam de visita, pare com esse medo que a pandemia trouxe, é outro tempo. Pare com esse receio em nome do Senhor Jesus. Mas ainda tendo alguma dificuldade, fraqueza na saúde, não importa, fala conosco, a gente entra de máscara, mas nós queremos chegar, visitar, orar, conversar e ajudar a passar esse tempo. Isso é necessário ser feito. Eu só toquei nesse aspecto porque essa é a parte pastoral de ensino para a igreja. Não se cale, traga para nós. Nós iremos com todo amor, sim, sempre estar lá, chegando, visitando e ajudando essa pessoa a atravessar um dia, porque não é fácil. Mas olha só, voltando aqui, eu já vou partir para o final. José está na sua dificuldade, ele está dentro daquela cadeia, passando o tempo, mas ele está firme na promessa. Ele está entendendo que tem um processo, ele não sabe como vai ser, mas Deus chega no momento em que Deus diz assim: sai daí, José, faz a barba, porque Faraó quer te ver, quer conversar com você. E aí vai o filho amado de Deus, vai com toda a armadura que precisa, vai com todos os com o material que precisa. Ele vai com aquilo que vem do céu e o material que está em suas mãos para ser usado diante de Faraó é revelação, é coisa que vem daquele que prometeu. Aleluia. Sofreu tudo isso, passou todo esse processo, mas ele diz assim: então agora Deus me exaltou, nasce Manassés, ele me faz esquecer das coisas que para trás ficam. Vai ser Manassés o meu filho primogênito, porque Deus me fez esquecer das agruras do tempo passado. Mas olha só, muitas vezes eu e você como filho estamos vivendo o passado sem desgarrar dele. Irmãos, tem gente sofrendo os pesares do passado porque se agarrou nele e não consegue, talvez por se apegar doentiamente, por um processo que precisa de cura, de cuidado, de remédio até mesmo. Há pessoas que precisam de tratamento, meus irmãos, e não reconhecem isso, estão debaixo de uma teimosia, e Deus levanta médico, Deus levanta psicólogo, Deus levanta psiquiatra, dá ciência ao homem, mas a pessoa está teimosa lá e dizendo: amassa Deus, porque eu não vou buscar ajuda, eu quero vencer sozinho. E doentiamente a pessoa está presa num processo do passado. Tudo que está relacionado ao passado na vida da pessoa está relacionado à depressão, está relacionado a lembranças pesarosas, a saudosismo. Tem gente que tem saudosismo de coisas boas, sim, é bom isso, mas tem gente
que o saudosismo dele está doentio, e ele quer aquele sofrimento, ela quer aquele sofrimento do passado. Não se desvincula daquilo que está lá no tempo de Manassés. Manassés é motivo de alegria aqui, mas em José, Manassés está sendo assim. Tem um passado, tem um passado que Deus me curou. Eu não vou ficar preso nele, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam. E olha aí o versículo, volta os seus olhos para o versículo 52. E o nome do segundo filho chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aleluia. Ele sai de Manassés para Efraim, e ele diz assim: olha, Deus me fez prosperar, Ele me fez avançar. Que esse projeto que você tem, jovem, meu jovem, minha jovem, meu irmão, minha irmã maduro ou amadurecendo, o teu filho, este projeto que é o teu filho, esse projeto é o teu Efraim. Diga assim: o meu projeto vai ser Efraim. O meu projeto vai ser em ir para frente. Declarar isso dentro de você e na sua vida como filho amado de Deus é dizer: a partir de hoje eu vou cuidar do meu Efraim, eu vou prosperar na terra da minha perseguição. Isso quer dizer, na terra da peregrinação. A Bíblia diz que nós estamos como forasteiros e peregrinos que somos. Nós esperamos a cidade celeste, mas é nesse tempo que Deus chamou hoje para você votar, e você votou e teve resultado, que já está aí o presidente da nossa nação. Eu quero te dizer: você está vencendo no tempo da sua aflição, na terra da sua peregrinação. Você está avançando para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus, em Cristo Jesus. Avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esses dois filhos representam bem o que nós precisamos viver. Mas fechando essa palavra, eu já disse isso e estou repetindo. Alguns vivem o Efraim depressivo no passado. Embora a gente sabe que o significado de Efraim aqui é esquecimento do passado, mas alguns insistem em não viver o Manassés, melhor dizendo, o Manassés é o passado. O Manassés que é o significado de esquecer os sofrimentos. Mas alguns vão distorcer. Irmãos, a nossa natureza é perita em esquecer a bênção e a gente se afixar, a gente fixar naquilo que não produz para nós vida e vitória. Talvez alguns vão pegar aqui o seu Efraim, que é avançar, que é prosperar na terra da sua aflição, e vão fazer uma ansiedade pelas coisas que hão de acontecer. Olha aqui, eu quero declarar sobre a tua vida que daqui para frente, principalmente desse dia de eleição em diante, eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai avançar para frente nos teus projetos,
projetos. Efraim, você vai desenvolver a cada dia. Você vai avançar e prosperar na terra da sua aflição. Mas você não vai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida que você não vai ser presa da ansiedade. Você não vai ser preso pela ansiedade das coisas que hão de vir. Você vai viver o projeto, você vai viver a bênção, você vai viver em nome do Senhor Jesus a paz que lhe é reservada, a posição de filho e filha amada de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Feche os seus olhos diante da presença do Senhor. Isso, pode subir todo o ministério de louvor. Oh, Jeva sobre ela é baita, o comandar é badar. Você no seu lar, dentro da sua casa, eu quero te dizer: Deus te ordena cuidar do seu Efraim, sem ansiedade. A palavra de Deus diz para você: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Como se lança a ansiedade perante o Senhor? Em oração, fala com ele, ore mais, busque o teu Deus mais, porque esta ansiedade não prevalecerá. Isso vai desacelerar e você vai chegar ao eixo para desenvolver o teu Efraim, para prosperar e avante na terra da tua peregrinação. Toma esta palavra em nome de Jesus. Você com seus olhos fechados, em nome do Senhor Jesus, a sua postura a partir de hoje como filho amado é uma postura ressignificada por Deus aqui esta noite. Deus está neste marco deste dia chamado hoje, trazendo um novo significado para você. A partir de hoje, você está avançando para as coisas que estão diante de você, para prosperar em Deus em todos os sentidos, mas antes de tudo, no sentido do projeto espiritual, como filho, como filha amada de Deus. Relevante o manas.